foi lá na Bahia, 2 de julho, Independência. E quem roubou a cena foi o Jacques Master. Eu acho que Jacques Master soa melhor do que Jacques do Master. Aí diz: senador petista é recebido na Bahia com vaias e cartazes em referência a escândalo. Investigado no caso Master, o senador Jacques Master, ex-líder do governo lá no Senado e pré-candidato à reeleição, foi recebido ontem sob vaias e placas com referência ao escândalo em Salvador ao participar do cortejo do 2 de julho, evento que celebra a independência da Bahia. O episódio foi registrado em vídeos que circularam nas redes sociais. E aí, para minha surpresa, a Globo colocou imagens de perfis da direita compartilhando isso daí. Esse é o PT, essas são as coisas que a gente não pode deixar de comentar, que o povo precisa saber disso, né? A população como um todo. Na verdade, eu acho que discutir sobre segurança pública, que é o que a gente vai falar agora, tem muito mais impacto. Cedinho, polícia na rua, brasileiros sancionados pelos Estados Unidos, por elo com PCC, são alvos da Polícia Federal por lavagem de 10 bilhões do tráfico. 10 bilhões. Dá pra vocês? Bateu o bilhão. E tudo isso por conta das movimentações do Flávio, Eduardo, Paulo Figueiredo, junto ao governo americano, enquanto o governo Lula, se fez algum esforço, foi para o governo Trump não classificar essas organizações como terroristas. E o Lula, inclusive, reclamou da classificação. Aí diz o Estadão, Operação Exchange executa nesta sexta 11 mandados de prisão temporária e 13 de busca e apreensão. Uma empresária sancionada pelos Estados Unidos foi presa e outro investigado está foragido. Estadão busca contato com a defesa. A Renato diz, o governo segue discutindo se chamar o PCC de organização que toca o terror fere a soberania nacional. A facção agradece o zelo conceitual. Flávio também comenta, compartilha aqui a notícia do UOL, Polícia Federal faz operação contra sancionados pelos Estados Unidos por ligação com o PCC. 10 bilhões do tráfico lavados debaixo do nariz de um governo que chamou o combate ao PCC de ingerência americana. Enquanto os Estados Unidos sancionam suspeitos de ligação com a facção, aqui ainda tem gente relativizando o crime organizado em nome de uma falsa soberania. O Brasil precisa de quem enfrenta as facções, não de quem arruma desculpas para elas. Não preciso nem falar, né? E todas essas notícias são muito boas para vocês baterem aquele print maroto, mandarem para as pessoas que vocês conhecem, porque o que está acontecendo aqui é a prova prática de por que a medida é boa e é eficaz. Tem mais. Mas vamos por partes. A operação de ontem foi graças ao Flávio Bolsonaro. Esse grupo aí que lavou 10 bilhões está sendo desbaratado graças ao Flávio Bolsonaro. Quem diz não sou eu, é o Andrei. Tá ali, ó. Diretor-geral da PF afirma que sanções dos Estados Unidos geraram prejuízo à investigação envolvendo o PCC. Andrei disse que a Operação Exchange foi antecipada após o governo Trump apontar a movimentação financeira de brasileiros suspeitos de ligação com facção criminosa. Graças à classificação e à sanção a essas pessoas, a Polícia Federal agiu. Já pode agradecer ao Flávio Bolsonaro? Agora é curioso, né? Falar que o Andrei, da PFL, Polícia Federal do Lula, não gerou prejuízo. A gente vai falar sobre isso. Aí vem a Veja, na mesma linha, divulgando o que disse o Andrei. Sanção dos Estados Unidos a brasileiros envolvidos com PCC atrapalhou a investigação do Brasil, diz a PF. Vai vendo. Aí nenhum consórcio conseguiu abafar, né? Vem lá o marceneiro do Metrópolis, junto ao G1. A operação da PF prende secretária, alvo de sanção dos Estados Unidos por suspeita de ligação com PCC e mais 6 pessoas. PCC. O marceneiro do Metrópolis, coloca aqui um trecho da Globo, né? Segundo o diretor-geral da polícia, Andrei, Vitor Henrique de Oliveira, Shimada e Estela Stefani Nunes Henrique de Oliveira não possuem ligação com o PCC. Uai, como é que não possuem? Ao contrário do que apontam autoridades americanas. Bom, Andrei falou isso, depois a própria imprensa desmentiu o Andrei, mostrando sim, eles possuem ligação com o PCC. Aí o marceneiro diz, 2 dias atrás, Andrei, diretor-geral da Polícia Federal de Lula, negou que os sancionados pelos Estados Unidos tinham ligação com o PCC. Não é a primeira vez que o chefe da PF dá uma declaração que é desmentida logo em seguida. Lembra de quando teve a operação no Rio de Janeiro? Ele, o Lewandowski, batendo cabeça? Expectativa. Andrei, diretor-geral da PF, negou ligação dos sancionados pelos Estados Unidos com o PCC. Realidade, ambos são acusados de lavar dinheiro para o PCC. Globo News, 2 dias diferentes, 2 jornalistas diferentes, né? Versão do Andrei, versão real. O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, negou que o Vitor Henrique de Oliveira Shimada e a Estela Stefani Nunes Henrique tenham ligações com o primeiro comando da capital, ao contrário dessas alegações do governo americano. Estela Stefani Nunes Henrique de Oliveira, informações da Polícia Federal, já está presa e o Shimada, outro sancionado, neste momento, foragido, tido como foragido pela Polícia Federal em uma operação que investiga a lavagem de dinheiro. O processo de contagem desse dinheiro, tudo ainda em andamento. Não tenho como te informar, assinante, quanto foi apreendido no total. Isso está acontecendo neste momento, mas já tem aí as primeiras imagens divulgadas pela própria Polícia Federal.
Tem um vídeo aqui, né, quando ele vai falando, a Polícia Federal contando o dinheiro que achou nessas buscas e apreensões da turminha do tráfico. O André Childers traz uma investigação da Polícia Civil para reforçar. A investigação da Polícia Civil de São Paulo diz que a firma Victory Trading, sancionada pelos Estados Unidos, era parte de um aparato de lavagem vinculado ao tráfico. É curioso que o diretor da PF saia afirmando o contrário sem verificar antes. Não vamos ter opiniões preconceituosas. Vamos evitar a fadiga, né? Não vamos sair acusando a Polícia Federal de Lula de nada, né? Vamos só observar. Ao lado de Andrei, sabe quem também diz que a turma não tem ligação com o PCC? O promotor que investiga o PCC há 20 anos. O Gaquia, né? Lincoln Gaquia, ele se orgulha de investigar o PCC tem 20 anos. 20 anos. Nesses 20 anos que ele está investigando, o PCC só faz crescer de tamanho e poder. A Polícia Civil diz outra coisa, né? Os Estados Unidos também. Aí quem tá dizendo que não tem ligação? O Gaquia, que escreveu um livro com Valfrido Vardi, financiador do Boulos, amigo do Boulos. Foi advogado em parte do Paquito. Sócio do Reinaldo Azevedo. De esquerda. O Gaquia não viu nada demais. Aí o Vinícius, né? Promotor combate o PCC há mais de 20 anos, descarta o elo. Consegue entender porque a facção só cresce e desenvolve tentáculos em diversas áreas da economia? Aí nos comentários do Vinícius, a Dani postou 20 anos lutando contra as facções. O mesmo promotor criticou a decisão dos Estados Unidos sobre as facções e alerta para riscos econômicos e a soberania. 20 anos. 20 anos que ele está aí à frente dessas investigações do PCC e está preocupado com a economia, soberania nacional, ingerência americana. Que coisa, hein? O promotor da GAECA afirma que facções agem como máfias voltadas ao lucro sem motivação ideológica e vê possíveis impactos financeiros no ato de Trump. Mas se não tem motivação ideológica, por que as pessoas da direita não são bem-vindas nos territórios que eles dominam? Pega aí um deputado bolsonarista, um candidato bolsonarista, vamos ver se ele pode entrar nessas comunidades? Vamos, promotor. Vamos sair rodando assim de supetão, pra ver se o pessoal entra, acontece alguma coisa. Que conversa mole, viu? Que conversinha mole. Mas vamos lá. O Vinícius fala sobre a operação da PF contra sancionados pelos Estados Unidos por lavagem de dinheiro para o PCC. A origem das investigações se deu em 2023. 2023! E a operação só ocorreu ontem por conta de Flávio Bolsonaro. Se não, ia ser quando, gente? Desde 2023. Enfim, através de apreensão americana e informação à PF. Começou por conta dos Estados Unidos. Os Estados Unidos começa a confusão, acha o pessoal, né? Manda informação para a PF. Em 2024, a PF iniciou investigações. Em 2026, Estados Unidos sancionam envolvidos. E no dia seguinte, a PF desencadeia a operação para a prisão dos sancionados. Quantos anos a PF precisa para investigações? Em 2023, os Estados Unidos avisou. Em 2024, a PF começa a investigar. Era Lula, né? Em 26, só tem operação por conta do Flávio. Não há instrumentos de monitoramento de investigados, como é feito com adversários políticos, porque tudo do regime Lula em relação às facções soa como proteção. Para investigar Bolsonaro, tomando 8 de janeiro, leva 24 horas. Agora o restante, né? Uma demora. Lulinha que o diga, só depois das eleições. Aí tá ali, ó. Detenção de brasileiro nos Estados Unidos desencadeou investigação, mas PF não foi informada previamente sobre sanções. Coitadinha. Queria que o governo americano ligasse. Olha, a gente vai sancionar, viu? Ele foi apreendido no aeroporto da Flórida em outubro de 2023 por autoridades americanas que identificaram suspeitas de ilícitos e informaram investigadores brasileiros. Os Estados Unidos avisou, toda essa operação, gente, já podia ter acabado já em 2023, porque foi dado assim na mão, eu tô dando na mão de vocês, viu? Estou avisando pra vocês que essa galera não presta, eu estou avisando, viu? Aqui, a gente pegou eles, estão errados. Outubro de 23. E levou todo esse tempo. A sanção dos Estados Unidos antecipou a operação contra os ligados à PF. O diretor da PF culpa os americanos, mas deveria culpar a si próprio. E a história é um pouco pior. O Mário Sabino vai explicar. Veja a Não, né? Veja como o governo Lula faz um trabalho perfeccionista, por isso que leva muito tempo. Bom, um cara tá foragido, né? Mas a culpa não é do governo Lula, que é perfeccionista, a culpa é do Trump, se o cara tá foragido. A Mário Sabino fala. O Mário Sabino é golpista. Ele não é um democrata, não tá entendendo como o governo Lula é bom. Diretor da PF culpa os americanos, mas deveria culpar a si próprio. Aí disse que o Andrei quer fazer crer que o fato dos Estados Unidos terem designado o PCC como grupo que toca o terror
e as consequentes sanções aplicadas aos elos da facção causaram prejuízo à investigação, que desencadeou a operação de hoje, comprometendo a localização do principal alvo, o suposto empresário Vitor Henrique de Oliveira Shimada. Em entrevista coletiva, Andrei disse o seguinte: alterou a nossa ação, houve uma antecipação da operação, mas de fato, se não houvesse essa designação, talvez o desfecho fosse outro e nós teríamos localizado essa pessoa, o Shimada, mas infelizmente não localizamos, então houve prejuízo à investigação. Vai vendo. Sabe-se agora que Shimada e o seu pessoal, envolvido com lavagem de dinheiro proveniente de tráfico internacional de drogas, movimentaram mais de 10 bilhões de reais. Quando o esquema começou a ser desvendado? Em 2023, graças ao trabalho da Homeland Security Investigations americana. Pois é. Durante uma fiscalização no aeroporto de Fort Lauderdale, na Flórida, agentes seus detiveram um brasileiro, Igor Foquin Savioli, e encontraram no celular dele fotos e mensagens suspeitas. As informações foram transmitidas às autoridades brasileiras. Igor Foquin Savioli chefiava a lavagem grandiosa juntamente com Shimada. De lá pra cá, o que aconteceu? Olha só, o que aconteceu? Os americanos acharam, deram na mão. Vai lá, brasileiros, terminem, né? Cuidem dos seus bandidos. Pois bem, Shimada foi preso em 2024, condenado em 2025, mas Brasil, né? O Brasil dos habeas corpus, ele foi solto e continuou operando para o PCC e para toda a sorte de meliantes, entre eles o careca do INSS. Ai, quem é que dá habeas corpus? É o Poder Legislativo? São os deputados? Senadores? É o Poder Executivo? Governadores de Estado? Prefeitos? Presidente da República? Ou o grande Poder Judiciário brasileiro? Que não pode criticar, né? Grandes democratas. Quer dizer, alguns dos nossos bravos rapazes ainda se recusam a aceitar a ideia de que do PCC, que é o PCC nessa história, né? E vem aparecendo na imprensa muitas notícias nos últimos anos sobre venda de sentenças, a penetração do PCC junto, né, ao poder público. Para o senhor Andrei, no entanto, a culpa por Shimada encontrar-se foragido deve ser atribuída aos americanos, que resolveram sancioná-lo também e os seus asseclas sem avisar o Brasil. Como sou sujeito simplório, acho que a responsabilidade é mesmo dos brasileiros que, obrigados aos Estados Unidos, sabiam do esquema desde 2023. E aí os brasileiros que soltaram o condenado em 2025 e não se preocuparam em monitorá-lo desde que ele ganhou liberdade. Tá ocupado, né, gente? A prioridade do Brasil é perseguir Bolsonaro. Persegue tanto Bolsonaro que não tem tempo para fiscalizar bandido. 10 bilhões lavados. O diretor da PF culpa os americanos, mas deveria culpar a si próprio e o laxismo da Justiça Nacional com bandidos de verdade. Aí os golpistas do Estadão tinham publicado um editorial ontem, horas antes da operação, já elogiando a mesma. Os mesmos safados do Estadão, esses golpistas, que foram criticar o Flávio Bolsonaro, que isso não servia de nada, que pipipi, popopô. Só que agora o pessoal elogia porque não dá para ficar contra e tenta falar de uma forma que o isentão, o boca aberta, né, não perceba que está sendo ludibriado. E aí você tentar tirar o mérito do colo de Flávio Bolsonaro. Eu já falei sobre tirar mérito, viu? Teremos que falar sobre mérito das coisas. Mérito, né? Enfim, não quero adiantar nada. Um baque nos cofres do PCC. A decisão do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos de sancionar 2 brasileiros, 3 empresas sediadas no Brasil e uma companhia portuguesa por suspeita de lavagem do dinheiro para o PCC é excelente para o combate ao crime organizado. Excelente! Independentemente das disputas políticas e conceituais que envolvem a recente classificação da facção como organismo terrorista pelo governo americano. Independentemente não, cara, tá certo. Deem o braço a torcer. Ao fim e ao cabo, trata-se de uma medida concreta de asfixia financeira de uma máfia. E isso é bom tanto para os Estados Unidos quanto para o Brasil. Ou seja, obrigado, Flávio Bolsonaro. Coisas para você mandar para aquele seu amigo fresco que ainda tá com ai, mas Lula Bolsonaro. Aquele boca aberta que assiste a Globo. Segundo o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros, ALFAC, Vitor Henrique de Oliveira Shimada teria lavado mais de 30 milhões de dólares em recursos oriundos do tráfico de drogas por meio de criptomoedas adquiridas nos Estados Unidos. Isso lá, mas depois da operação de ontem já pulou para 10 bilhões. De lá, o dinheiro é transferido para o Brasil. Shimada também é acusado de ser o elo entre membros do PCC na Flórida e traficantes internacionais. Gente boníssima, ganhou habeas corpus, fugiu. Mas a culpa é do Flávio do Trump.
A outra sancionada é Stella Stefani Nunes Henrique de Oliveira, assim como empresas ligadas a ambos. Com o bloqueio de seus bens e a proibição de negociarem com cidadãos e campeões americanas, o OFAC cortou o oxigênio financeiro que permite ao PCC expandir suas operações para além das fronteiras brasileiras. É consenso entre especialistas em segurança pública que a asfixia financeira é uma das formas mais eficazes de combater organizações criminosas de estrutura mafiosa, como são o PCC e o Comando Vermelho, também designado como organização que toca o terror pelos Estados Unidos. Prender líderes dessas facções e apreender drogas e armas é mandatório, mas tem efeito limitado, enquanto o dinheiro oriundo do crime continua circulando livremente pelo sistema financeiro para bancar novas ilicitudes. Pois é, né? Asfixia financeira. Esse é o ponto central da medida. Chama a atenção ainda o fato que as investigações que levaram às sanções estão com mesmo que diretamente o caso Vaidbet, que apura desvio de recursos ligados a um contrato de patrocínio do Corinthians. Quem é o torcedor do Corinthians? Lula torce pra que time? Espero que não seja o Corinthians, né? Já teve alguma história de escândalo envolvendo Lula, Corinthians e empreiteiras no passado? Uma das empresas de Shimada, a Victory Trading, aparece como intermediária de recursos que teriam sido repassados à UJ Futebol, também denunciada pelo Ministério Público de São Paulo. Isso reforça algo que este jornal tem apontado frequentemente. O crime organizado não se limita mais ao tráfico de drogas e ao controle territorial, infiltrando-se nas instituições da economia formal, incluindo o futebol, um dos setores mais populares e menos fiscalizados do país. E essa história de bets, hein? Quem é o pai das bets no Brasil? O governo Lula, né? Que curioso. Dito isso, é preciso reconhecer que há riscos inerentes às sanções aplicadas pelo OFAC. Aí começa a lacração. Pô, a partir do executivo americano, sem crivo do judiciário, a medida, em tese, abre espaço para interferências políticas ou uso indevido dos poderosíssimos instrumentos de construção financeira e disposição da Casa Branca para fins político-diplomáticos. Não é o caso dos Estados agora, cujos indícios de envolvimento com o PC são robustos e bem documentados, inclusive no Brasil. Mas, como estamos no ano eleitoral, né, é prudente que a gente fique de olho, atenta, né, desvio de finalidade de novas sanções. É muita safadeza para não dar o braço a torcer. Nesse sentido, as instituições financeiras brasileiras precisarão redobrar o rigor de seus mecanismos de compliance, sob pena de também serem alvo de sanções americanas, caso suas operações se cruzem, ainda que involuntariamente, com negócios do PCC ou do Comando Vermelho. Ponto. Aí que temos que lembrar uma coisa antes de ler essa parte em vermelho. Os bancos brasileiros são uma desgraça. E o Estadão, que estava mal das pernas, recebeu 3 aportes de 15 milhões cada, onde cada um desses aportes vem de um banco diferente. O Estadão hoje é basicamente propriedade dos bancos. Bancos estes que, inclusive, entraram na mira por falcatruas, que foi a operação da semana passada da Americanas. Falcatruas, por falta de compliance. Dito isso, os bancos brasileiros não têm compliance, não têm respeito. Olha o que o Estadão escreve. Os grandes bancos do país já são mundialmente bem reputados por suas sólidas políticas de controle. É compliance. O Estadão está escrevendo em defesa dos seus financiadores. Esse é o medo do Estadão. Tem que falar da medida, mas se aconteceu na frente uma coisa com a gente, foi injusto. Assim, parece que o Estadão já está falando isso aqui no parágrafo com medo dos seus donos serem sancionados. Mas nossos bancos são muito bons, mas a designação do PC do Comando Vermelho como organizações terroristas impõe padrões de conformidade legal ainda mais rigorosos. Por fim, cabe notar a reação do Haddad às sanções americanas. Dario Durigan... não é no Haddad, né? Meu Deus do céu. Ministro da Fazenda. Durigan disse o óbvio ao afirmar que a responsabilidade pela segurança pública no Brasil é do próprio país, defendendo que a cooperação com os Estados Unidos se restringe à troca de informações. Que o Estado brasileiro, então, exerce essa responsabilidade com mais vigor, aprofundando o combate e o poder bélico e financeiro das facções e a sua infiltração nas instituições e negócios legítimos. E aí termina. O combate ao PCC e ao Comando Vermelho exige, sim, protagonismo brasileiro como afirmação da soberania nacional. Mas isso não interdita parcerias internacionais pautadas pela boa técnica investigativa, não por bravatas eleitoreiras. A medida foi maravilhosa, já está dando frutos, mas o Estadão golpista vem tentando isolar e não dar os créditos para Flávio Bolsonaro. Deveria dar, viu? Nesse âmbito das páginas policiais, ainda sobre o caso, mas depois tem outra coisa, eu não lembrar disso aqui, essa empresa sancionada, ela foi citada em relatório final da CPMI do INSS. Aquela CPMI que no final foi toda atropelada, não quiseram deixar ser prolongada para mais investigações. Quem ficou contra a CPMI do INSS? Turma do Lula, né? Que coisa, viu, velho? Que coisa. Aí veja, ontem também tivemos essas 2 notícias envolvendo o careca do INSS,
que tá ligado nessa confusão toda. Veja os valores, né? Uma coincidência. 700 mil, 700 mil. Só uma coincidência. E pior que eu realmente acho que é uma coincidência. Ou sei lá, né? Empresa usada por careca do INSS pagou 700 mil à ministra do STM. Dono de firma que pagou 700 mil à ministra do Supremo de ser laranja. Como assim? Dono de firma que pagou 700 mil à ministra do STM? Empresa usada por careca do INSS pagou 700 mil à ministra. Que empresa? O que está acontecendo? A Marfim escreve assim, ó. A ministra, que ela colocou no STM, recebeu no escritório de advocacia dela 700 mil reais de uma empresa registrada no nome de um homem que vive de fazer pipa e vender rifa na zona norte de São Paulo. O homem contou à polícia que vendeu o CNPJ por 5 mil reais num campo de futebol perto de casa e que ganhava R$1.000 cada vez que chamavam ele para assinar algum papel. A empresa em nome dele tem capital declarado de 101 milhões e movimentou 918 milhões. Essa mesma empresa aparece no relatório da CPMI como parte da rede que lavou 39 bilhões para o careca do INSS. E as contas dela eram movimentadas no mesmo aparelho da Victory Trading, sancionada essa semana pelos Estados Unidos por suspeita de ligação com o PCC. A ministra disse que o pagamento feito antes da posse foi por 3 pareceres jurídicos. 700 mil reais por 3 pareceres, vindo de uma firma que a polícia liga a dinheiro do tráfico. Detalhe, ela foi advogada da Gleice, do Paulo Bernardo e do Alckmin. Os 3 apoiaram a indicação dela para o tribunal. Falando assim em valores, Mafinha, ela tá 50 mil atrás do Moro, né? O Moro ganhou 750 mil por 3 pareceres também. Essa notícia é boa, né? Pra direita refletir sobre a vida. Ah, mas o Moro é candidato. Eu tô ligado, o Moro é candidato. Isso mostra como os paranaenses não conhecem os seus políticos. Deveriam conhecer um pouco mais. É surreal que a direita tenha conseguido produzir